Olá pessoal, vamos começar hoje a dinâmica impulsiva, né? Falar de impulso, quantidade de movimento, né? Assunto aí bastante importante para qualquer vestibular. Moçada, imagine você um jogador de futebol chutando uma bola, ou o Guga dando uma raquetada numa bola, ou um jogador de voleibol cortando uma bola. Moçada, quando um jogador de futebol, por exemplo, chuta uma bola, ele faz na bola uma certa força durante um certo intervalo de tempo. Esse produto F∆T é chamado de impulso. Impulso é uma grandeza vetorial, que é o produto da força que você faz vezes o intervalo de tempo. Moçada, impulso é vetorial, então ele vai ter o quê? Módulo, direção e sentido. O módulo é a continha F∆T. A direção e sentido do impulso é a mesma direção e sentido de quem? Da força. Legal? Qual a unidade de impulso no sistema internacional? Newton vezes segundo. Newton vezes segundo. Cuidado! Esta formulazinha F∆T, ela só pode ser usada quando a força for constante. Constante. Ô GR, e como é que eu faço quando a força não for constante? Você vai montar um gráfico, força por tempo, e a área abaixo da curva é numericamente igual ao impulso. Então, num gráfico força por tempo, quando a força for variável, a área abaixo vai me dar um impulso. Tranquilo? Então, impulso é a força vezes o intervalo de tempo, que é uma grandeza vetorial. Joia? Agora, o que vem a ser quantidade de movimento? Moçada, esta bola, quando foi chutada, ela ganhou uma certa o quê? Velocidade. E essa bola tem uma certa massa. Esse produto mv é chamado de quê? Quantidade de movimento. Quantidade de movimento, também chamado momento linear, é o produto da massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento também é vetorial, então ela vai ter o quê? Módulo, direção e sentido. Qual a unidade de quantidade de movimento no sistema internacional? Quilograma, metro por segundo. Quilograma, metro por segundo. Olha o desenho que eu botei na sua tela para você. Imagine você um satélite orbitando em torno da Terra. Satélite escreve qual movimento? Circular uniforme. Aí o vestibular vai lá e pergunta isso para você. No movimento circular uniforme, a quantidade de movimento, a velocidade e a energia cinética são constantes ou variáveis? Resposta: depende. A velocidade é constante em módulo, variável em direção e sentido. Logo, a quantidade de movimento também vai ser constante em módulo. Por quê? A massa do satélite é constante, o V do satélite em módulo é constante, mas a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido de quem? Da velocidade. Logo, ela vai ser o quê, pessoal? Variável também em direção e sentido. Ô GR, e a energia cinética do satélite? Vai ser constante. Por quê? Porque a energia cinética não tem nem direção e nem sentido, ela é escalar. Como é que calcula energia cinética? Energia cinética se calcula como sendo mv² sobre 2. A massa do satélite é constante, o V em módulo é constante, então a energia cinética vai ser constante. Tranquilo? Tudo bem? Maravilha. Moçada, eu vou te anunciar um teorema agora, que ele não cai em vestibular, despenca. É o teorema do impulso. E ele é muito fácil de ser usado, muito fácil. Olha só. Sempre que tem impulso, tem força. E o que força faz? Força varia a velocidade. Então, olha só. Sempre que tem impulso, tem variação da velocidade. Como eu vario a velocidade, varia o quem também? A quantidade de movimento. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Isso é chamado de teorema do impulso. Abre essa formulazinha, abre a formulazinha. Impulso é igual a quem? A força que você faz vezes o intervalo de tempo. Variação de qualquer coisa é a quantidade de movimento final menos a inicial. Cuidado com uma coisa, hein? Essa diferença aí, Q final menos Q inicial, é vetorial, hein? Cuidado com isso. Olha um exemplo famosíssimo, já caiu várias vezes em vários vestibulares. Moçada, uma bola chega na raquete do Guga, do Gustavo Kitter, né? O nosso tenista campeão aí, com uma certa velocidade. E retorna com uma certa velocidade. Então ela chega com um certo V0 e retorna com um V final, que ele vai te dar também. Pergunta que ele faz: sabendo que o tempo de contato da bola com a raquete é 0,0 alguma coisa, 0,01, 0,02, qual a força média que a raquete faz na bola? Por que ele fala força média, Jerry? Porque essa força que a raquete faz na bola é uma força variável, que a bola se deforma. Você vai perguntar, qual é a força média que a raquete faz na bola? O que você vai fazer? Isso aqui é a força média, não quer? Você tem o ΔT, tem a massa da bola, geralmente dada em gramas, para te sacanear, tem que passar para quilograma. Tem o V final, o V inicial. Você vai aproveitar e vai achar a força média. Cuidado, tá, pessoal?
Quando a bolinha chega, ela tem um sentido. Quando volta, tem um outro sentido. Você tem que dar para a bolinha um sentido positivo e um negativo na hora de você substituir na falazinha lá. Eu, por exemplo, faço sempre assim. Eu sempre oriento positivo no sentido da força, para que no final eu ache uma força positiva. Então o que vai ter para mim? O meu V final vai ser positivo e o meu V inicial vai ser negativo. Tranquilo? Pessoal, vamos falar um pouquinho de sistema isolado. Sistema isolado não tem nada a ver com sistema conservativo. Sistema conservativo é quando você não tem força dissipativa, não tem força que dissipa energia. Sistema isolado é quando a somatória das forças externas é igual a zero. Moçada, não é dizer que não tem força externa, até pode ter, mas a soma delas é igual a zero. Botei para você olhar aqui um exemplo bem bobinho, bem simplesinho para a gente poder entender. Imagine você, dois garotos se empurrando. Legal? Que forças que atuam nesses garotos? Para baixo atua qual força, pessoal? Peso, e para cima a força normal, que se anulam. Essas são as forças externas que atuam nele, peso e normal. Agora, a força que A faz em B e que B faz em A, faz parte do sistema garoto A, garoto B. Então o que acontece? A força que A faz em B e que B faz em A é interna ao sistema. Estas forças não alteram a quantidade de movimento do sistema. Moçada, qual é o sistema? Garoto A, garoto B. Ah, Jerry, mas eles vão se empurrar? Vão. Imagina que eles sejam sobre patins, tá? Sobre patins, e vão se empurrar. Ô, Jerry, vai mudar a quantidade de movimento. Vai um para frente e um para trás? Não vai. Olha o que vai acontecer. A quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B vai dar igual a zero. Por que vai dar igual a zero? No começo, qual era a quantidade de movimento dos dois? Zero, porque eles estavam parados se empurrando. Depois o B vai para frente e o A vai para trás. O que vai acontecer? A quantidade de movimento inicial era zero. Qual era a quantidade de movimento final agora? Vai ficar massa de A, que multiplica menos VA, porque o A tem sentido contrário, mais a massa de B, que multiplica o quê? VB. Moçada, a quantidade de movimento de A é negativa e a de B é positiva. Se eu somar essas duas quantidades de movimento, o que vai acontecer? Vai dar zero. O Q inicial vai ser igual ao Q final. Quer ver outra questão interessante? Imagine você um bloquinho parado numa mesa. Legal? Parado numa mesa, sem atrito nenhum. E eu vou dar um tiro nesse bloquinho. O que vai acontecer? A bala, pessoal, vai entrar no bloquinho e o bloquinho e a bala vão seguir com V menor ou maior que eles tinham antes? Resposta, menor. No começo, eu tenho a bala com uma massa pequena e uma velocidade o quê? Grande. E o bloquinho, pessoal, o blocão parado. E esse blocão tem uma massa emão. Legal? O que vai acontecer no final? Eu vou ter o blocão e a bala seguindo com V o quê? Menor. Olha que eu vou escrever para você. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Quem é a quantidade de movimento inicial? É a massa da bala, que é eminho, vezes o V da bala, que é Vzão. Quem é o Q final, pessoal? É a massa do bloquinho mais a massa da bala vezes Vzinho. Olha que interessante. No começo eu tenho o quê? Massa pequena, velocidade grande. No final eu tenho o quê? Massa grande, velocidade o quê? Pequena. Esse sistema é isolado de forças externas. Por quê? Só vai ter força entre a bala e o bloco. Que força externa que atua aqui, Jerry? Para baixo o peso e para cima normal, que se anulam. O peso do bloco e a normal que atua no bloco se anulam. Ou seja, eu só vou ter força entre eles, entre a bala e o bloco. Esse sistema é isolado de forças externas. Logo, a quantidade de movimento imediatamente antes da colisão é igual à quantidade de movimento imediatamente depois da colisão. Pergunto a você que está ligado na aula. A energia se conservou nessa colisão? Resposta, não. Por que não se conservou? Porque quando o bloquinho é atingido pela bala, vai liberar energia na forma de calor, na forma de barulho. Concorda comigo? Não. Então, nesse caso, o sistema é o quê? Isolado e não é o quê, pessoal? Conservativo. Porque teve perda de energia.